Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que chuva de bênçãos venha sobre a vida de vocês. Sou o pastor André e hoje eu quero ministrar uma palavra poderosa ao seu coração nesta manhã abençoada por Deus, com o tema, o amor que constrange. Sim, o amor de Deus nos constrange e é esse amor que Deus deseja que a gente passe uns para os outros. E é sobre essa palavra tão abençoada que eu quero falar com você. Mas antes da gente começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como esse que você está me ouvindo neste momento. Se você não for inscrito, irmão, talvez seja a última vez, irmã, que você está me ouvindo. E eu desejo todos os dias trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de Deus hoje se encontra em Romanos, Novo Testamento, capítulo 15, versículo 7, que diz o seguinte: portanto, aceite uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. As pessoas, elas tendem cada vez a mais se isolar no seu âmbito pessoal, se isolar na sua casa, por falta de aceitação, às vezes da sociedade e outras vezes delas mesmas. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, às vezes a gente é raso, a gente é superficial na forma que a gente enxerga as outras pessoas. A gente gosta de rotular, mas isso é um erro que é muito grande. Nós temos que aprender, irmãos, amar as pessoas independente do jeito, da aparência, das decisões, dos posicionamentos, das atitudes das pessoas. E é uma coisa muito difícil. Quando o Senhor ele fala assim, ame uns aos outros como eu vos amei, o Senhor está falando assim, aceite que o teu irmão é diferente de você. Até mesmo um irmão gêmeo que nasceu junto com o seu outro irmão, que foi gerado dentro da barriga da própria mãe, eles têm pensamentos diferentes. Eles podem até ter os olhos iguais, a estatura igual, a aparência igual, mas a forma de pensar é diferente, o temperamento é diferente, a impressão digital é diferente, os sonhos são diferentes e eles aprenderam a conviver junto. A verdade é que a gente não gosta muitas vezes de pessoas que pensam diferente da gente, mas nós precisamos aceitar. Irmãos, mais ou menos aí uns 7 anos atrás, eu fui levantado como líder de jovens e eu me lembro muito bem que eu não era muito trabalhado nesta área e alguns jovens, eles não concordavam com algumas atitudes, às vezes que eu cobrava, às vezes incentivava eles para uma vida de oração, uma vida de santidade. Você sabe como é que é jovem, todos nós aqui já passamos o nosso período, ou alguns que estão me ouvindo ainda estão caminhando, né? Tá na fase do amadurecimento. Mas enfim, existia um jovem lá em específico que sempre dava trabalho, sempre era do contra, sempre reclamando, sempre murmurando. E eu não tinha toda essa paciência, eu com o meu temperamento colérico, né? Eu não tinha toda essa paciência de ouvir, toda essa paciência de aguentar, às vezes, tudo que as pessoas fazem. Então, um dia depois de muito tempo, eu comecei a me incomodar com esse jovem e ele sempre dava trabalho, eu tentava resolver, às vezes ele tinha confusões, conflitos com outros jovens dentro da rede de jovens, né? Eu tentava amenizar, eu tentava entrar assim num bom senso, num equilíbrio assim, para que eu pudesse manter o rebanho em dia, curadinho e abençoado, né, da parte do Senhor, que essa é a função, né, que eu tinha naquele momento. Mas enfim, com o passar do tempo, aquilo começou a me irritar, porque parecia que eu estava falando com uma pedra, eu estava falando com uma parede ou com um muro. Então eu me revoltei um dia tanto com aquilo ali. Eu me lembro que durante a semana eu passava alguns dias na igreja, eu virava as madrugadas em oração, em intercessão a Deus em cima do altar. E um dia daqueles eu estava muito indignado, eu comecei a orar. Eu falei, Deus, manda embora esse jovem, manda embora, Senhor, porque eu não aguento mais, só me dá problema, só fala mal, só me machuca. Isso é muito difícil, exercer o amor,
um amor, assim, amar incondicionalmente como o Senhor ama. É muito difícil, Senhor, eu estou me esforçando, mas eu não aguento mais, ele é muito problemático. Ele dá problema para mim, dá problema para a igreja, para todo mundo, Senhor. E eu me lembro muito bem que o Espírito Santo falou comigo naquele dia. Na madrugada, o Senhor disse assim: irás fazer o que muitos dos teus irmãos fez? Irá rejeitar ele? Eu não entendia naquele momento por que o Espírito Santo tinha falado aquilo. Mas enfim, terminei a oração, os dias foram se passando. E aí eu fui descobrir que esse jovem ele já tinha frequentado algumas igrejas na vida dele. E todas as igrejas dele tinha sido um problema naquele lugar, problemático. E os líderes não queriam e ele acabava saindo. Ficava ferido o líder, ficava ferido ele, e existia uma grande ferida ali dentro. Eu comecei a entender que o que faltava em mim era mais amor. Um amor que constrangesse. E muitas vezes a gente tem feito isso no dia a dia. Às vezes quando a pessoa ela irrita a gente, ela briga, ela xinga, ela fala aquilo que a gente não gosta, a gente deixa entrar o ego, a gente deixa entrar o orgulho, a gente não quer perdoar, a gente não quer dar o braço e torcer. E fica com aquilo dentro do coração porque machucou. Só que eu quero falar para vocês que pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Quando há alguém que está te tratando mal, alguém que está falando mal, alguém que implica, na grande maioria, são pessoas que estão passando por diversos problemas que a gente nem sonha. Às vezes uma crise de ansiedade, às vezes está com um problema de paternidade, maternidade, às vezes está com crise no casamento, está passando bullying dentro de uma escola, está sofrendo com algum tipo, de coisa que a gente nem sonha que eles estão sofrendo. Então o Senhor ele nos incentiva que a gente deve amar todas as pessoas incondicionalmente, um amor que constrange. Por isso Romanos capítulo 15, versículo 7 vai dizer: portanto, aceite uns aos outros da mesma forma que Cristo aceitou. Poxa vida, quando eu e você que está me ouvindo aqui, a gente foi para a presença de Deus, a gente foi cheio de defeitos. Mesmo hoje eu, depois de anos na presença de Deus, sendo um pastor, ainda tenho os meus defeitos. Eu não posso apontar o dedo para alguém me achando superior por conta de um título ou porque sou um cristão. Isso é uma coisa errada que a gente não deve fazer, porque foi a graça do Senhor que nos alcançou, uma graça imerecida. Todos nós aqui que estamos ouvindo neste momento, eu quero que você tenha consciência que o que a gente merece, porque às vezes a gente quer cobrar muito Deus, eu quero isso, quero aquilo, o Senhor não fez, o que a gente merece é o inferno, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, é a morte, é a condenação. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Então assim, o Senhor hoje nos chama para que a gente venha ter relacionamentos bons, construtivos. Aceite a forma da pessoa pensar diferente de você, o gosto diferente de você, da mesma forma que Romanos está falando aqui, que Cristo te aceitou. Não pense, irmão, você que está me ouvindo, que você é uma pessoa fácil. Não pense, irmã, que você está ouvindo, que você é uma pessoa fácil. Todos nós somos pessoas difíceis, mas com Cristo ajudando a gente amadurece o nosso temperamento, as nossas atitudes, a gente amadurece a forma de pensar. Quantas coisas que você mudou depois de anos na presença de Deus? Quantas coisas que você mudou depois de anos de idade? Que você olha lá para trás, você achava tua mãe uma chata, uma quadrada, o teu pai. Você fala, talvez você disse assim, esse velho não sabe o que está falando. Mas hoje você entende que foi pro teu bem, foi pro teu amor. A palavra, ela é vida. Quando Romanos fala que a gente deve aceitar uns aos outros, é aceitar. Mais amor, menos julgamento. Entendeu? A gente tem que orar pelas pessoas, a gente tem que pedir, Senhor, liberta ela, Senhor, cura o coração dela, Senhor, ajuda ela a passar no processo, Senhor, eu posso fazer alguma coisa para ajudar, se essa pessoa está ferindo, será que ferida que está no coração dela, irmãos? Você precisa entender isso, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Eu nunca vi na minha trajetória cristã uma pessoa que abusasse do poder, uma pessoa que ofendesse, humilhasse, aprontasse com outra, que fosse curado, que fosse são.
Você está entendendo? A perfeição, o amor, a gente encontra no Senhor. Se você deseja realmente ter uma vida de sucesso aqui nessa terra, você precisa investir em relacionamentos. Você precisa investir no teu pai, na tua mãe, nos teus irmãos, nas pessoas que te cercam. Nós precisamos tirar o rei da barriga, como se diz, e entender que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo. Nós precisamos entender realmente que relacionamentos são importantes, que Deus deseja que nós vivamos em paz e comunhão com os nossos irmãos. Então, que o Senhor hoje te dê um espírito de sabedoria, que o Senhor te dê inteligência emocional para ajudar as pessoas que estão ao seu redor a evoluir, a buscar a estatura do varão perfeito. Efésios diz, buscar a estatura do varão perfeito, pleno do conhecimento de filho de Deus. Se você deseja ser sábio nos seus dias e viver bem e abençoado, busque a Deus com profundidade e ame como o Senhor amou. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ter um amor como o Senhor, não um amor julgador, não um amor cheio de críticas destrutivas, mas que a gente possa responder em amor às pessoas, um amor que constrange as pessoas, que a gente possa orar por elas, para que elas possam se libertar das amarras do inferno, porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam o nosso coração, cura as pessoas que estão me ouvindo neste momento, talvez pessoas que estão feridas na alma, pessoas que estão carregando, Senhor, dores há muito tempo do seu pai, da sua mãe, de um ex-marido, um ex-namorado, um noivo. Eu não sei, mas o Senhor conhece o coração de todos, Pai. Que o Senhor possa nos dar importância a essas coisas. Que a gente possa não enxergar as pessoas como obstáculos, mas sim como uma vantagem importante de investir no reino de Deus. Que a gente possa investir em nossas orações para as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente possa investir o nosso amor que constrange no Senhor, na vida dessas pessoas para ser transformadas para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.